Agora vamos mais uma vez falar da convenção do Partido Liberal que oficializou a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço demais pela participação. Senador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você e a toda a grande audiência da Jovem Pan. Perfeito. Para começar, eu gostaria que o senhor analisasse esse longo discurso de Jair Bolsonaro, mais de 65 minutos. Ele passou por vários temas, se dirigiu em alguns momentos às mulheres, aos jovens, procurou fazer um resumo das iniciativas e os feitos de seu governo. Também chegou a falar algumas coisas que pretende fazer em um eventual segundo mandato. Enfim, em linhas gerais, o senhor gostou da maneira como ele se colocou, as mensagens que foram transmitidas? Gostaria da avaliação do senhor. Sem dúvida alguma, hoje no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, uma grande festa da democracia, que começa justamente com as convenções, e no caso a convenção do PL, aclamando o nome do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem muito o que falar, o seu governo fez muitas coisas, embora tenha enfrentado uma pandemia, uma guerra com crise do combustível, ele tem muito a dizer. Mais de 70 projetos feitos em defesa, em proteção às mulheres, Nesse aspecto, a Michele foi muito feliz na sua fala, a plateia foi ao delírio, na verdade, quando ela pegou o microfone, entregue pelo nosso presidente, para que ela se manifestasse. Também fez um belo discurso, um discurso que invocou a Deus, invocou a família, que são os valores que a candidatura Bolsonaro carrega e do seu governo também. E quando o presidente falou, além de todas as suas ações desse momento de crise, de combustíveis, tudo que ele fez chegar lá na ponta, com a ajuda do Congresso, como fez questão também de exaltar tanto os senadores quanto os deputados e o próprio presidente Arthur Lira. Acho que o presidente se colocou como uma pessoa de grande popularidade, muito próximo do seu eleitor. Ali não haviam só filiados, foi uma convenção aberta, e ele mostrou que tem discurso, que tem o que dizer porque fez, e levou com muita emoção, conduziu esses 65 minutos praticamente de discurso, e passaram rápido. Perfeito. Agora, senador, antes de passar para a nossa comentarista, já que o senhor mencionou a fala da primeira-dama Michele Bolsonaro, todos ficaram surpresos, porque justamente no momento em que o apresentador anunciou Jair Bolsonaro, o presidente passou a palavra à primeira-dama. E ela fez esse pronunciamento, esse discurso de 15, 20 minutos, tratou de algumas questões que foram administradas por essa gestão, e também fez várias referências bíblicas, religiosas. Enfim, a comunicação com as mulheres ganhará um espaço especial, terá um destaque especial nessa campanha, e da mesma forma, em alguns momentos, Jair Bolsonaro se dirigiu aos jovens, especialmente aqueles identificados com pautas, partidos ou políticos de esquerda. E ele também elencou alguns feitos de seu governo, como querendo dizer, olha, eu sou a melhor opção, inclusive para você que se identifica com a esquerda. Eu gostaria de uma breve análise do senhor em relação à comunicação de Jair Bolsonaro e de Michele para esses dois grupos, para as mulheres e também para os jovens, sobretudo aqueles que se identificam com pautas de esquerda. Não foi diferente quando houve a posse do nosso presidente. É bom lembrar que ele deu à sua mulher o protagonismo também, logo no início, no momento da sua posse. E vejo que, na verdade, ele segue valorizando, embora algumas narrativas quisessem estigmatizar esse governo, que não fosse um governo que goste de mulheres, não é verdade. O Senado, o Congresso, aprovou diversas leis, foram sancionadas pelo presidente. A pauta feminina, lógico, ligada à família, ligada à espiritualidade, que todo brasileiro deve ter, faz bem para o cidadão, são valores próprios dele. A sua comunicação destinada aos jovens é porque o jovem ele tem um impulso inicial, todos foram jovens, a esquerda atrai, porque ela trata de causas sociais, ela tem um discurso próprio, mas ele quis chamar o jovem para mostrar a esse jovem que esse governo defende principalmente a liberdade. E a liberdade é a coisa mais cara em qualquer democracia, e por isso o presidente Bolsonaro se coloca como um grande democrata, sim,
né? A liberdade, inclusive, quando ele quis se referir, ele se dirigiu à própria imprensa, à mídia, dizendo que um outro candidato quer tutelar, né, a imprensa, né? Ele quer regular a imprensa. E ele disse, não, eu vou até o fim para defender a liberdade. Mesmo aqueles que falam mal de mim têm o direito de falar. E isso é uma mensagem que o jovem deve entender, porque o jovem ele busca justamente, né, principalmente quando se emancipa, a sua liberdade. Eu acho que o discurso foi muito bem direcionado, porque o governo Bolsonaro é assim, né, a defesa da liberdade é um bastião. É isso, a convenção do PL, oficialização da candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República, em destaque nessa entrevista com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Agora eu peço a pergunta e a elaboração da questão de Fabiana Barroso, que é a nossa comentarista. Por gentileza, Fabi. Boa tarde, senador. Aproveitando o gancho aí da liberdade, da democracia, o presidente Bolsonaro, em determinado ponto do discurso dele de hoje, ele também convocou as pessoas para irem às ruas no dia 7 de setembro. Até vamos frisar que ele convocou as pessoas, porque já tem gente pensando em militares, e ele convocou as pessoas comuns. Mas eu gostaria de saber do senhor como o senhor enxerga essa comunicação dele com o povo, e se o senhor acha que realmente nós teremos aí um 7 de setembro primasiado pela liberdade e pela democracia. Eu não tenho dúvida, o 7 de setembro é uma marca histórica, uma marca que a gente deve celebrar como exatamente uma data da nossa independência, o que significa liberdade. Eu vejo que no discurso do presidente Bolsonaro ele traz esse tema, porque justamente é um tema que dialoga diretamente, né, independência e liberdade. E ele quis frisar isso diversas vezes em seu discurso, né? Quando ele se dirige às pessoas, ali tinham 15 mil, 12 mil, eu não sei precisar exatamente, mas a casa estava lotada, e para esses ele se dirigiu, para que esses usem o 7 de setembro para se manifestar, né? Para que usem a sua liberdade de manifestação, né? De forma pacífica, não vi nenhuma outra conotação, nem militar. O que ele quis dizer é que as pessoas devem aproveitar a data que significa a independência do nosso país para manifestar e exaltar a sua liberdade, né? Isso encaixou dentro, naturalmente, muito bem dentro do discurso dele, que estava se dirigindo para aqueles que espontaneamente, né, inclusive a plateia até interrompeu ele, dizendo, não, eu vim de graça, né, que espontaneamente foram a uma convenção partidária, o que é algo raro, já tive em muitas, mas aberta, sim, realmente foi uma grande festa democrática no dia de hoje. Agora, senador, tem um outro aspecto, inclusive uma notícia destacada pelo nosso repórter que nós já repercutimos, mas eu gostaria de escutar do senhor, porque em dado momento o presidente confirmou o general Braga Neto como vice em sua chapa, e aí ele compartilhou a seguinte frase: o vice é uma figura muito importante porque ele não pode conspirar contra o chefe do executivo. Ainda que ele não tenha falado o nome de Hamilton Mourão, todos compreenderam o recado. Essa alusão a Hamilton Mourão. O senhor tem informação, corre no seio do governo essa informação de que Hamilton Mourão conspirou contra Jair Bolsonaro? E, por fim, gostaria que o senhor comentasse a importância do general Braga Neto nessa chapa. Olha, com toda sinceridade, eu estava presente e eu não tive essa percepção. Me pareceu que ele quis dizer a outros governos, né, inclusive o governo que antecedeu a ele, né, quando houve o impeachment da ex-presidente. Eu entendi dessa forma, até porque não me recordo de nenhum episódio que tenha confrontado o vice-presidente e o presidente, fora algumas divergências, são naturais de pensamento, né, e que eu acho que ambos também constroem em cima dessas divergências, e foi um governo muito bem conduzido, né? O próprio vice-presidente assumiu a presidência diversas vezes, teve um papel importante na questão da Amazônia. O general Braga Neto, para o carioca principalmente aqui do meu estado, ele é muito conhecido, porque ele foi o responsável pela intervenção que trouxe uma pacificação, né? E que hoje o governador Cláudio Castro ele tem aproveitado muito bem o legado dessa intervenção, né? A polícia está melhor estruturada, tem mais inteligência, mais estratégia
nas suas ações. Então, o general Braga Neto é uma pessoa de planejamento e de estratégia. Ele tem muito a somar agora na coordenação do plano de governo e participando da própria campanha, e no governo futuramente, sem dúvida alguma, terá o seu espaço, porque é uma pessoa muito inteligente e muito preparada, mas muito preparada. Ele tem pós-graduação, mestrado, IME, ITA, enfim, graças a Deus as Forças Armadas formam muito bem, né, os militares, e principalmente no campo do planejamento e da estratégia. Eu até tive a oportunidade de dizer ao general que gostaria muito de pensar com ele a possibilidade de a gente reeditar um Ministério do Planejamento, para que esse governo, embora será o último mandato do presidente, ele possa já prever e preparar o Brasil para os próximos 30 anos. O general Braga Neto poderia muito bem assumir essa ou qualquer outra responsabilidade no próximo governo Bolsonaro. Perfeito, então gostaria até de aproveitar e rapidamente pedir para o senhor explicar essa ideia, esse projeto de reeditar um Ministério do Planejamento. Por qual razão a criação dessa pasta poderia tornar o governo mais eficiente? Apenas uma sugestão minha ao general, quando estávamos falando de planejamento e de futuro, né, e aproveitando a sua expertise. Por quê? Porque a gente pode se lembrar dos planos decenais, por exemplo, que o Brasil teve no passado, infelizmente uma pandemia inesperada, uma guerra inesperada, uma crise de combustível, a gente muito mais reage do que age, né? E não poderia ser diferente. Mas é importante, então, passado isso, que a gente olhe o Brasil dos próximos 30 anos, né, o desenvolvimento econômico do nosso país. O presidente, no seu discurso, fiquei muito feliz, falou da questão das eólicas, né, das offshores, da geração de energia offshore, que por acaso é um projeto que eu relato na Comissão de Infraestrutura e acho que é o futuro. Esse é só um dos exemplos do tanto que a gente tem que planejar para o nosso futuro, né? A questão da sustentabilidade, a questão do combustível, das energias renováveis e tantas outras questões que tenho certeza que o governo tem pessoas capacitadas e o próprio general Braga Neto, pela sua capacidade de estratégia de planejamento, seria uma dessas pessoas aptas a isso. Senador, só para encerrar, o presidente Bolsonaro confirmou a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 para o ano que vem. Então eu gostaria da avaliação do senhor, o quanto essas movimentações, sobretudo neste semestre, no segundo semestre do ano, Auxílio Brasil, mas também as medidas que têm como objetivo reduzir o valor do litro dos combustíveis, o quanto essas movimentações e articulações podem impactar na corrida eleitoral já no primeiro turno. A máquina fará a diferença? Olha, o governo ele entendeu que era um momento de intervir da maneira que ele podia. Nunca seria com congelamento. Isso já deu errado várias vezes no passado e ele foi cortar imposto. Né? É tudo que o cidadão sempre quis, corte de impostos, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Essa racionalidade que o governo buscou não foi irresponsável. Eu mesmo, como líder do governo no Senado, tive diversas reuniões e conversas com o ministro Paulo Guedes e vi que não era um cheque em branco. Na verdade, o governo fez conta de todos os benefícios que a PEC, uma delas de minha autoria, trouxe para os brasileiros. Né? E eu tenho certeza que quando o governo fala de um auxílio de R$ 600, ele está pensando, olhando para frente, para o futuro e certamente trabalhando com um quadro de melhora na nossa economia, que já descolou da América Latina, já rivaliza e está melhor do que muitos países da Europa, o próprio Estados Unidos com uma inflação maior, e aqui no Brasil essa melhora do ambiente econômico faz permitir que o governo, o presidente, projete para o ano que vem a manutenção desse auxílio de forma responsável, como vem sendo conduzido pelo ministro Paulo Guedes. A convenção do Partido Liberal que oficializou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República, com análise dos principais pontos nesta entrevista com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, a quem agradecemos demais pela participação. Senador, muito obrigado e bom domingo ao senhor. Muito obrigado a todos vocês e bom domingo às suas famílias.